Salve, torcida corintiana. Acaba o jogo lá na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Flamengo 0. Bom, pessoal, eu posso falar do jogo de hoje. O Corinthians, né, no pior dos cenários, não perdeu. Conseguiu segurar a equipe do Flamengo em casa, né? Teve algumas oportunidades de fazer gol e também teve algumas oportunidades de sofrer gol, né? Foi um jogo lá e cá. Podemos dizer que a equipe do Corinthians sofreu, mas também agrediu a equipe do Flamengo. O Corinthians aí que conseguiu um empate que levou a decisão para o Maracanã. Bom, podemos dizer que não foi o melhor dos resultados, mas também não foi o pior dos resultados. Bom, as chances que o Corinthians criou na partida inteira, teve algumas que era para ter colocado para o fundo das redes, com Renato Augusto e principalmente o Yuri Alberto, mas também o Corinthians teve algumas oportunidades de sofrer gols do Flamengo, né? Que por sorte, e também a gente não pode tirar os méritos de competência da efetividade da zaga do time do Corinthians, que está de parabéns, que se teve um ponto positivo do time do Corinthians nesse jogo de ida da Copa do Brasil foi a defesa do Flamengo, que a gente falou no pré-jogo que a defesa do Corinthians é muito superior à defesa do Flamengo, não tenho dúvidas, ainda depois do jogo que foi hoje. Bom, eu acho que pelo que foi a partida, foi um resultado até justo, um empate, com algumas observações a se fazer. Tá claro que o árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado, algumas faltas que era a favor do Corinthians ele não aplicou, e principalmente o lance talvez decisivo da partida, que poderia ter favorecido a vitória do Corinthians, que foi aquele pênalti claro, com o braço aberto do Léo Pereira dentro da área, que até o Sandro Meirahit, o ex-árbitro aí da CBF, falou que foi pênalti e o árbitro não marcou aquele pênalti. Talvez o Corinthians aí merecesse mais do que o Flamengo ter saído vitorioso da partida de hoje. Mas enfim, a gente sabe que a arbitragem é favorável ao time do Flamengo. Isso não é chororô. Isso a gente não fala porque a gente é clubista, mas a gente sabe que a arbitragem é tendenciosa do lado do Flamengo. E não foi diferente de hoje, né? Apesar do Braulio da Silva Machado não ter um histórico negativo contra o Corinthians, mas hoje ele foi péssimo árbitro. Hoje ele poderia ter marcado várias faltas a favor do Corinthians e principalmente o lance talvez decisivo da partida que poderia acarretar na vitória do Corinthians, ele não aplicou o pênalti, né? Ele nem sequer foi ao VAR analisar o lance. Mas enfim, hoje a gente pode ter percebido que foi um jogo que foi duas equipes que se respeitaram umas às outras. Tanto o Flamengo respeitou o Corinthians e tanto o Corinthians respeitou o Flamengo. É impressionante o que o Corinthians respeita esse time do Flamengo. Eu não sei o que acontece com o time do Corinthians, ele parece que tem algum favor a, a pagar aí pro Flamengo aí, que todo jogo que tem Corinthians e Flamengo, o Corinthians respeita demais o Flamengo, né? Eu não sei o que acontece, é demais da conta. Você pode perceber que o time do Corinthians não respeita os outros adversários, mas quando é Corinthians e Flamengo, o Corinthians respeita demais o Flamengo. E, enfim, o Corinthians eu acho que poderia ser mais agressivo, poderia ser mais efetivo. Yuri Alberto perdeu algumas oportunidades claras, o Renato Augusto perdeu algumas oportunidades claras. O Roger Guedes foi muito apagado no jogo de hoje, entendeu? O Adson a gente não critica tanto porque o Adson já vem jogando mal, mas o Adson acho que cumpriu o seu papel tático no jogo de hoje. Eu não tenho que criticar o Adson, eu acho que o Adson fez exatamente o que o Vitor Pereira esperava dele, que era a função tática ali de recompor, ajudar na marcação, puxou alguns bons contra-ataques. Eu não tenho que queixar da partida do Adson. O Yuri Alberto perdeu algumas oportunidades claras de gol que não pode perder, faz falta, ainda mais contra um Flamengo. Mas eu acho assim, que no pior dos cenários, até que não foi de tão ruim, um empate, mas que por causa também da arbitragem, que foi muito favorável ao lado do Flamengo, né, sem clubismo, a gente não pode negar, o Corinthians talvez merecesse ganhar mais que o Flamengo. Talvez o resultado mais justo da partida seria 1-0 Corinthians em cima do Flamengo. Mas enfim, né, o que temos para hoje aí é o empate, o 0-0.
Agora a gente vai decidir no Maracanã, essa decisão aí na semana que vem, na quarta que vem, né? E que vença o melhor, né? Mas enfim, o Corinthians jogando em casa tinha a obrigação de, no mínimo, segurar um empate. E ele confirmou o empate, pelo menos aí, né? Que no pior dos cenários aí, até que não é de tão ruim. Mas a gente sabe que um adversário como o Flamengo, a gente tem que estabelecer uma vantagem, a gente tem que conseguir levar algo de positivo para o Maracanã, coisa que infelizmente a gente não aconteceu. Agora a gente joga por um empate para levar para os pênaltis, e aí o nosso gigante Cássio para decidir, ou a gente tentar ganhar lá no Maracanã, né, por 1-0 que seja, né, para a gente se sagrar campeão da Copa do Brasil. Bom, vamos às notas aqui sem mais delongas, não vou alongar muito não. Vamos lá, Cássio, nota 9, né? As grandes oportunidades da equipe do Flamengo, o Cássio parou o time do Flamengo, né? As chances mais claras de gol do Flamengo, o Cássio foi um paredão, pegou tudo que tinha para pegar, nota 9. Fagner, nota 8, achei que foi muito bom na marcação, na parte ofensiva, até que tentou algumas jogadas, mas também não foi grande coisa, mas também não comprometeu, nota 8 pro Fagner. Gil, que partida do Gil, hein, cara? Gil foi um monstro na zaga, o Gil foi o cara da nossa defesa. Tudo que foi em cima do Gil, o Gil tirou hoje, tá de parabéns, nota 9 pro Gil. Gostei muito da partida do Gil, um dos melhores da partida. Tá de parabéns, que continue assim. Balbuena, nota 8. Olha, já vou adiantar para vocês que a nossa defesa foi muito sólida, foi muito boa, foi muito firme, não comprometeu, né? Balbuena aí, nota 8 para ele, foi muito bem, mas eu achei que o Gil foi muito melhor que ele hoje. O Gil tá de parabéns, Balbuena também, mas nota 8 pro Balbuena. Fábio Santos, nota 8, não comprometeu, até tentou algumas jogadas ali de cruzamento dentro da área do Flamengo, mas infelizmente não acertou alguns cruzamentos, nota 8. Duqueiroz, o pior da partida, péssimo, errou tudo que tentou. A gente, na verdade, jogou com 1 a menos desde o começo da partida, com o Duqueiroz em campo. Duqueiroz aí, eu não sei o que aconteceu com ele, mas vem muito abaixo, vem decaindo a sua atuação, né? Eu arrisco a dizer que o Vitor Pereira pode sim sacar o Duqueiroz a qualquer momento do time. Eu acho que o Duqueiroz precisa acordar para a vida. Eu acho que o Duqueiroz precisa se reencontrar o seu caminho aí no Corinthians. Vem péssimo, já não é de hoje. Vem muito mal. O próprio Duqueiroz admitiu que está abaixo. Então, espero que ele melhore o quanto antes, mas o Duqueiroz está muito mal. O pior da partida disparado. Nota 3 para ele. Fausto, nota 8. Né? E simplesmente a Rascaeta não existiu no jogo de hoje. Então, passa muito por mérito do Fausto. Entendeu? Acho que está de parabéns toda a equipe do Corinthians, o Arrascaeta, enfim, entre outros que a gente vai estar falando aqui ao longo das notas, não conseguiram se destacar pelo lado do Flamengo por conta da forte marcação do Corinthians. O sistema defensivo funcionou muito bem do Corinthians, nota 8 para o Fausto. Renato, um pouco discreto, nota 7, até teve algumas oportunidades de gol, mas não era o dia dele, não estava inspirado. Acabou desperdiçando algumas chances, chutando para fora, nota 7. Roger Guedes, muito abaixo, hein? Roger Guedes, para mim, é um dos piores, tá? Apesar de eu dar uma nota 6 para ele, mas eu esperava muito mais de Roger Guedes, viu? Eu esperava muito mais finalizações a gol, eu esperava muitas jogadas individuais do Roger Guedes. Roger Guedes muito apagado, muito abaixo, muito nulo no jogo, né? Não é à toa que foi substituído aí na partida aí, né? Acabou entrando o Matheus Vital no seu lugar, né? Que acabou entrando até bem, né, comparado ao desempenho do Roger Guedes, nota 6 para ele. Espero muito mais de Roger Guedes, tratando de um dos protagonistas do time do Corinthians, o nosso camisa 10, né? O Adson, gostei do Adson, nota 7 para ele. Eu acho que o Adson desempenhou exatamente o papel que a gente esperava dele, né? Ajuda na marcação, até puxou alguns contra-ataques ali. Eu acho que o Adson ali conseguiu cumprir com o papel que o Vitor Pereira pediu para ele exercer, né? Não comprometeu. Foi até bem, nota 7 para ele. Espero que o Adson melhore mais a cada dia, evolua. Que eu acredito no potencial do Adson aí, tá? Yuri Alberto, um dos melhores da partida, né? Atrás de Cássio e Gil, né? O Yuri Alberto aí, nota 8 para ele, né? Para mim, disparado do meio para frente, acho que o melhor jogador do Corinthians, o que teve as mais claras oportunidades no jogo inteiro, né? O Yuri, que um pecado, né? Aquela jogada que ele deu um corte ali no Davi Luiz, que o Davi Luiz passou lotado, e que o Thiago Maia, em cima ali, deu um carrinho ali, acabou
impedindo aquele gol do Yuri Alberto, que com certeza seria gol, né? Se não fosse aí o Thiago Maia ali bloquear a jogada, né? O Yuri ali, eu achei que fez uma boa partida. As poucas bolas que chegou nele foi muito perigo pro gol do Flamengo, né? Passou muito perto. Eu acho que o Yuri é um centroavante que o Corinthians procurava há muito tempo e tá cumprindo com a sua função ali de centroavante, de camisa 9, tá dando perigo aos adversários. Quando não marca gol, chega muito perto de fazer o gol. Então o Yuri Alberto tá de parabéns. Eu gostei da partida do Yuri, tá? Porque o centroavante, as poucas oportunidades que tem, ele tem que colocar para o fundo da rede. Como o Corinthians teve poucas oportunidades no jogo inteiro, e as melhores oportunidades foi no pé do Yuri, que foi quase gol, as poucas oportunidades dele, para mim foi um dos melhores do time do Corinthians, principalmente se tratando de ataque, nota 8. O Vitor Pereira, vou dar uma nota 9, porque eu gostei da escalação do Vitor Pereira, gostei das substituições do Vitor Pereira. O Vitor Pereira não colocou Ramiro, não colocou Rony, não colocou Xavier, não colocou esses bagres que a gente tanto pede para o Vitor Pereira não colocar, né? Não colocou Raul Gustavo, enfim. Eu acho que o Vitor Pereira ele fez o que está ao alcance do Corinthians. Ele colocou no segundo tempo Matheus Vital, né? Colocou aí alguns outros jogadores que a gente até concorda em ele colocar, né? Ele acabou colocando o Ramiro, que a gente não é muito fã do futebol do Ramiro, mas a gente até entendeu o porquê da entrada do Ramiro, porque o Duqueiroz vinha péssimo na partida. Então, assim, as poucas alterações que o Vitor Pereira fez no segundo tempo foram alterações aceitáveis, alterações que a gente entende por conta do elenco limitado que o Corinthians tem, diferente do Flamengo, que tem várias opções no banco de reservas. O Corinthians não tem muitas opções, tem limitações no seu banco de reservas que a gente espera que no ano de 2023 o Corinthians venha com um elenco mais competitivo, né? Um elenco com mais qualidade. Mas enfim, o Vitor Pereira faz o que pode. Eu acho que o Vitor Pereira não cometeu nenhum erro nessa partida contra o Flamengo, né? Colocou o melhor possível time titular e também fez alterações ali que também a gente não pode criticar, né? Ele tentou ali mudar alguma coisa na partida do jogo, porque a gente sabe que o Renato, né, o Roger Guedes e o Duqueiroz muito abaixo hoje, né? Ele até colocou o Juliano no segundo tempo, que a gente sempre vem pedindo o Juliano no segundo tempo, porque vem entrando bem e vem principalmente jogando bem essa Copa do Brasil, né? Então, assim, eu acho que o Vitor Pereira ele faz o que pode, né? Quando o Vitor Pereira faz cagada, a gente tá aqui para cornetar. Mas quando o Vitor Pereira ele tem seus méritos, ele faz o que pode, ele acerta, tanto na escalação e tanto nas alterações da partida, a gente vem aqui elogiar. Então, nota 9 para o Vitor Pereira. Tá bom, pessoal? Bom, é isso, tá? Me despeço de vocês por aqui, tá? Não foi o pior dos resultados o empate, mas que poderia sair com a vitória, né? Eu acho que o Corinthians respeitou demais a equipe do Flamengo, coisa que a gente já vem falando há um bom tempo, que o time do Corinthians não tem que respeitar o Flamengo dentro de campo, muito pelo contrário. O time do Corinthians tem que ser mais agressivo, tem que dar no meio quando precisar dar no meio, né? Tem que ser um time muito mais ofensivo do que vem sendo em relação aos últimos jogos que enfrentou o Flamengo. Então, assim, se quer ser campeão em cima do Flamengo, você tem que ser mais ousado, você tem que ter mais agressividade, você tem que buscar mais o jogo do que foi esse jogo da ida, né? Eu acho que foi mais um resultado favorável ao Flamengo do que o Corinthians, mas enfim, estamos vivos ainda pela disputa do título da Copa do Brasil, tá em aberto, né? Agora a decisão é no Maracanã, né? Que Deus aí possa abençoar a gente e fazer uma grande partida na volta aí no Maracanã, no Rio de Janeiro, e que o Corinthians consiga aí ou uma vitória que seja por um placar aí apertado, ou que no pior dos cenários leve para os pênaltis e o nosso gigante Cássio brilhe, né? Como sempre vem brilhando ao longo dos anos aí no Corinthians, né? É isso, pessoal. Deixe suas notas. Quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo de Corinthians e Flamengo. Eu, particularmente, já sabia que o Corinthians não ia perder, tá? Caiu em Itaquera, já era. Fiz uma apostinha no Corinthians e me dei muito bem, né? Apostei Corinthians em empate e acertei. Então, assim, pessoal, a gente sabe da nossa força jogando em Itaquera. Agora resta saber, será que o Corinthians vai ser um time que vai buscar o título no Maracanã? Ou vai ser aquele time covarde que vai jogar no contra-ataque, mirando as falhas do Flamengo? E se não der certo aí,
ganhar no tempo normal, levar para os pênaltis e jogar tudo na conta do Cássio, né? Então vamos esperar para a semana que vem, né? Mas enfim, tá em aberta disputa, que vença o melhor. Foi um bom jogo até Corinthians e Flamengo, gostei do que eu vi, tá? Foi lá e cá. O Flamengo teve oportunidades e o Corinthians principalmente teve as melhores oportunidades do jogo, né? Mas que agora fica para o Maracanã, no Rio de Janeiro, a decisão. Então é isso, pessoal. Vai, Corinthians, fiquem todos com Deus. Até mais.